Olá a todos, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a este já vosso podcast sobre cake design. Este é o Cake Layers Podcast e que, por acaso, eu vou partilhar aqui esta curiosidade convosco. Faz esta semana um mês de existência, portanto estamos de parabéns. E em jeito de celebração, hoje vimos falar convosco sobre as tendências de 2021 para o cake design com a Ana. Olá! E a Patrícia. Olá! E eu sou a Cris. Para este episódio tivemos de perceber o que se faz de cake design um pouco por todo o mundo, já que se fala aqui de tendências não só portuguesas e até porque na verdade isto funciona um pouco como no mundo da moda. Há tendências e os designers fazem as suas criações baseando-se em algumas tendências que ditam mais ou menos as regras para um determinado período de tempo. Isso funciona também com o cake design. Começamos então pelas tendências para bolos de casamento. Atualmente, e devido então à nossa conjuntura atual mundial, há uma tendência nova que é bolos muito, muito mais pequenos. E nós até já falamos nisso sobre episódios anteriores, que realmente as encomendas que agora a gente até vê é de bolos muito mais pequenos, não é verdade? Sim, exatamente, é verdade. Há uma diminuição do tamanho considerável, né? Como limitaram o número de convidados que podiam estar presentes. Houve realmente uma diminuição do tamanho dos bolos. E também se nota, para além de serem bolos pequenos, também uma tendência que diz respeito a bolos individuais, ou seja, se nós até aqui víamos em bolos de casamento bolos de, por exemplo, de 2 andares, agora vê-se muito 2 bolos, por exemplo, mais pequeninos, separados um do outro, que acaba por servir mais ou menos o mesmo número de convidados, mas em vez de ter os chamados bolos de andares, têm bolos separados um do outro, portanto acaba por normalmente acompanhados com uma decoração em bases de alturas diferentes, que permite também ter ali um design completamente diferente daquilo que estamos habituados em bolos de casamento. Sem dúvida. E então temos aqui para além desta questão de ser mais pequenos e depois existir aqui estes mini bolos individuais a acompanhar ou não, ou então ser só mesmo individuais, temos também uma tendência que temos visto ultimamente, que é os bolos serem mais pequenos, mas mais altos. Sim, são os bolos de dupla altura, aquilo que se chama os bolos de dupla altura, que realmente estão na moda, digamos assim. Vê-se cada vez mais bolos, eu penso que é acima dos 25 cm ou dos 22, não tenho a certeza absoluta, nunca fiz nenhum, mas vê-se cada vez mais. Sim, por acaso é um tipo de bolo que eu gosto muito de fazer, os bolos duplos, porque eu acho que cria ali uma possibilidade de design que os bolos mais baixinhos realmente não conseguem fazer. E há certas decorações que funcionam muito bem nesse tipo de bolos e cria realmente ali opções lindíssimas e que é uma pena efetivamente não serem exploradas. Eu sou fã desse tipo de bolos, sou sincera. A verdade é que ficas aqui com muito espaço como tela para poderes trabalhar. Tens mais por onde desenvolver o teu design, portanto tem os seus benefícios, sem dúvida, sem dúvida. Requer efetivamente ali algum cuidado a nível de estrutura, mais uma vez, porque quando estamos a trabalhar em bolos de uma largura idêntica, convém realmente que eles fiquem perfeitamente alinhados e que a nível visual não se perceba que há ali uma interrupção pelo meio. Obviamente que depois a nível de corte o prato a meio vai facilitar efetivamente o corte, não vamos ter um corte, por exemplo, de uma fatia de 20 cm de altura, não faria sentido. Mas convém ter a ilusão de que se trata efetivamente só de um bolo, portanto isso acaba por ser uma grande parte do trabalho com esse bolo, é efetivamente esse cuidado em manter ali uma linha perfeita no que diz respeito ao alinhamento dos 2 bolos. Sim, sem dúvida. Eu gosto também de pensar naqueles bolos que agora se tem vindo a ver, e até mesmo à conta desta pandemia, desenvolveu-se também muito nas festas de aniversário mais pequeninas. Antes via-se os cupcakes, mas agora tem-se vindo a ver mais os mini bolos individuais, aquelas versões mesmo muito pequeninas de bolos, e nas bolos de casamento tem-se visto também com alguma frequência, ou seja, em vez de haver uma fatia de bolo para cada um, há tipo um mini bolo pensado individualmente para cada pessoa e que é servido individualmente a cada pessoa, que evita efetivamente que haja ali
ali contacto também com as pessoas no corte e salvaguardar a integridade do bolo também. Certo, além de facilitar a tarefa, não é? Logo ali do corte, acaba por simplificar bastante na altura da distribuição. Não só com os mini bolos, mas também com outro tipo de doces. Agora também está muito na moda os donuts. Está a ver-se cada vez mais os donuts decorados. Fica super giro. É uma tendência que eu gosto bastante, apesar de não fazer ainda, mas acho que fica super giro. Tem-se ali um sem fim de possibilidades de decoração que realmente ficam visualmente muito apelativos. Macarrons, isso já se via mais. Brownies também é uma coisa que está a ficar na moda, assim, em termos individuais. Não era uma coisa que se visse muito. Penso eu, pelo menos eu nunca me apercebi que fosse uma coisa que estivesse assim muito divulgada ou que fosse uma opção, e agora vê-se bastante. Outra coisa são as cookies, que também já temos visto alguns exemplos da cookie ser servida como ao doce, como um bolo de cookies, vá. Mas isso é muito engraçado. Vocês já pensaram no aspecto visual de um bolo de casamento estruturado dessa forma? É completamente pensar fora da caixa para aquilo que é habitual vermos em bolos de casamento. Eu acho isso maravilhoso. Acho que realmente abrir as portas para bolos de casamento pensados de maneira diferente por si só, eu acho que é fantástico. Não sou da mesma opinião. E eu concordo. E até, imaginem, em vez de aos convidados trazerem uma fatia, ou seja, um bolo já aberto, não, cada pessoa tem direito ao seu teeny tiny bolo. Por abrir, por insertar, dá um outro aspecto visual, sem dúvida. Eu acho piada, confesso. O que também se vê muito em bolos de casamento, e é uma tendência que eu acho que se começou já a sentir em 2020, mas que se prevê que vá continuar de forma bastante acentuada em 2021, são os bolos quadrados. Nós habitualmente em Cake Design, ou tradicionalmente, pensávamos sempre em bolos redondos e muito dificilmente pensávamos num bolo de cake design quadrado, ou pelo menos até aqui. Mas o que é certo é que as possibilidades com esses bolos são enormes, e obtém-se resultados muitas das vezes lindíssimos, e que dão por si só uma grandeza ao bolo só pela forma que o bolo tem. Eu acho que é uma tendência que realmente ainda tem muito para ser explorada. Sim, tem bastante para ser explorada. Eu pessoalmente prefiro bolos redondos. Não só pela falta de prática pelos quadrados, mas visualmente eu continuo a preferir bolos redondos. Pronto, é um gosto pessoal. Não tenho, pelo menos até ao momento não houve nenhum bolo quadrado que me encantasse o suficiente para destornar os bolos redondos. Pronto, não é... Primeiro, não é fácil de trabalhar, pelo menos para mim não é fácil de trabalhar com bolos quadrados ainda. E apesar de... Pronto, eu não sei se a nível de tela ou de espaço de superfície se calhar ganha-se um pouco mais, mas não... Há certas coisas em que eu penso que limitam um nadinha mais a decoração. Obtém-se resultados diferentes, acho eu, porque, por exemplo, tu pensas num bolo quadrado e podes trabalhar por faces. E, por exemplo, em bolos temáticos ou em bolos em que há mais do que um tema, por exemplo, e vê-se muito às vezes em que os noivos às vezes querem dois temas completamente distintos nos bolos, por exemplo, num bolo quadrado isso é muito mais fácil de executar do que no bolo redondo. Pronto, porque há ali uma estrutura que nos ajuda a delimitar espaços e zonas, portanto acaba por ser mais fácil em certas situações de definir limites. Áreas, sim. Mas quando é bem feito num bolo redondo fica brutal. É, sim. Brutal. Eu concordo. Eu tenho preferência também pelos redondos, mas compreendo a vertente aqui das quadradas e de conseguires aplicar até, enfim, diferentes designs em cada lado do bolo, quer dizer, seja ele quadrado ou até
por acaso aqui está um quadrado, mas estamos a falar de quadrados, mas há hexágonos, sei lá. Não vamos avançar para os octágonos e afins, mas isso é muito mais complicado. Mas refiro-me, pronto, quadrados e efetivamente tem essa facilidade, mas eu estou um pouco com a Ana. Eu não acho que seja assim tão mais fácil. Bem, há de haver com certeza outros assuntos em que a gente vai discordar, e é ótimo termos opiniões diferentes em relação a isso. Eu pessoalmente acho que os bolos, pronto, mas aí talvez por causa da minha questão que referi anteriormente, que a questão das figuras geométricas e dos padrões geométricos, eu realmente olho para os bolos quadrados também sobre esse prisma e acabo por lhe achar alguma graça, confesso. Mas pronto, é normal termos opiniões diferentes, portanto está tudo bem com isso. Naturalmente. É ótimo. Vamos aqui lançar o desafio para saber, as pessoas que nos estão a ouvir, qual é que é a opção que gostam mais. São do time bolos quadrados ou do time bolos redondos? Gostávamos muito de saber. Sim, exatamente. Gostávamos de perceber qual é a vossa preferência neste assunto. Eu preciso saber que não sou a única, por favor. Certamente não acho que está sozinha. Entretanto, há toda uma tendência agora sobre flores. Flores, enfim, que não são feitas de pasta de açúcar, que já são flores reais, naturais. Certificadas, por sinal. Sim, certificadas. Mas aqui, mais em detalhe, flores prensadas no bolo. Neste caso, diria eu em buttercream, né? O meu amigo. Sim. Sim, mas eu acho que também dá para aplicar em pasta. É? Eu isso não sabia, eu achava que era só em... Eu nunca fiz. E dos que vi, era sempre em buttercream. Vou confessar. Eu dos que vi. Eu não estou 100% segura, mas eu penso que também dá para aplicar na pasta. Mas esses bolos, eu acho que são muito particulares e obedecem realmente aqui a um gosto específicos. Podem ficar muito bonitos e eu já vi deles efetivamente muito engraçados, mas eu acho que o efeito não é muito fácil de se conseguir, até por causa das limitações que nós temos cá em Portugal a nível de flores certificadas que podem ser aplicadas em bolos, porque nós muitas vezes vimos fotografias de bolos estrangeiros, internacionais, mas aplicando à nossa realidade e àquilo que são as nossas restrições dentro do mercado nacional, e nós efetivamente estamos muito limitados na quantidade e no tamanho das flores que estão disponíveis no mercado para este tipo de bolos, e obviamente que acaba depois por influenciar também o resultado. Portanto, eu acho que efetivamente é uma tendência bastante engraçada e peculiar, mas que deixa-nos aqui um bocadinho limitados dadas as nossas obrigações a nível de higiene e segurança alimentar. Pronto, que aqui há essas questões que não podem ser descuradas. Exato. Pronto, a qualidade de flores que se podem utilizar em bolos é diminuta, pronto, em comparação com outros países em que se pode utilizar as flores não tóxicas e não só as que são produzidas para utilização para fins alimentares. Temos realmente um mercado bastante limitado. Pronto, é uma tendência que pode ficar muito bonita. Há determinados tipos de flores que favorecem amores perfeitos, flores mais pequeninas ou mais não tão volumosas, era o que eu queria dizer. Flores não tão volumosas, o efeito fica engraçado. Consegue-se um efeito engraçado, embora eu prefira flores no estado natural, portanto sem prensar, digamos assim. Eu gosto muito de flores nos bolos, mas prefiro o modo natural mesmo. Eu tenho preferência pelas flores de pasta de açúcar, confesso. Gosto muito de as fazer e gosto muito do efeito quase real que dá. Por acaso gosto muito. Pronto, então vamos aqui criar um cenário que é, imaginem a Cris e a Ana agora a pensar nisto. Bolos quadrados com flores prensadas, então foi completamente fora de questão. Não sei se vai acontecer. Acho que não quero. Acho que não. Não. É assim, imaginando, não acontece. Vamos lançar o desafio a quem nos ouve de Guimarães e de Lisboa para lançar esse desafio à Cris e à Ana. Gostava muito de ver o resultado. Não.
Não. É pá, nunca se sabe, eu nunca digo que não, mas pronto, ainda assim eu estou um pouco aqui com a Ana. Sou aqui defensora do não. Era juntar duas coisas estranhas no mesmo bolo. Já sabes, uma. Quanto mais duas. Com uma de cada vez a gente ainda lida. Agora com duas ao mesmo tempo a coisa complica. Então, e digam-me lá, destas, portanto, tendências para bolos de casamento, qual é que é a vossa favorita, se tivessem que escolher uma? Ai, A minha favorita. Ora bem, eu vou optar pela generalista, que é bolos pequenos. Então continua da mesma opinião que a Ana, eu continuo. Estamos alinhadíssimas. A minha favorita também é bolos pequenos. E tu, Patrícia? eu tenho duas favoritas. Eu gosto de bolos altos e bolos quadrados, por isso não consigo escolher entre as duas. Pronto, ficam as duas. Não faz mal, ficam as duas. Então, Haja bolos altos diversidade. quadrados era o ideal. Ora, vês? E com flores prensadas, não é? Pronto, a parte das Não. flores prensadas eu também não sou grande fã, sou sincera, mas Pronto. mas pronto, acho. É peculiar, lá está. Não é para todos os gostos. Convém gostar muito desse tipo de bolo para se pensar nisso para um bolo de casamento, acho eu. Acho que é difícil enquadrar isso em qualquer. Em todos os gostos, acho difícil. Mas efetivamente, bolos altos quadrados seria assim mesmo a cereja assim em cima do bolo. Acho que ficaria espetacular. Eu tenho que explorar essa vertente. Ora, então, quando experimentaste, partilho com a malta. Ok, Boa. Ficamos à espera, muito bem. Então, entramos aqui nas tendências de bolos para todas as ocasiões. Contem-me tudo. É. É assim, já falámos aqui um bocadinho sobre isso, mas vamos começar pelo aquilo que se tem visto mais no último ano devido à pandemia, que são os bolos mini. Pronto, porque estamos a falar de bolos, sei lá, de 10 centímetros de diâmetro, ou até menos. É que aquilo para já eu acho super difícil fazer um bolo assim. Eu acho que dá mais trabalho, inclusive, do que fazer um bolo como os outros maiores. E depois até mesmo a nível de recheios e de coberturas, aquilo... Não sei, eu estou a imaginar 10 centímetros e estou a pensar... Onde é que se põe o recheio? mas está muito na moda. Lá está. É uma tendência para este ano e eu penso que vai continuar. Sim, eu também acho que vai continuar, embora realmente seja... Porque acabam por dar o mesmo trabalho que um bolo normal, ou também que a gente definiu como normal, pronto, vai 16, 18, que eu penso que serão os diâmetros mais usados nas outras ocasiões, não é? Quando é mais gente, tal, o 20, pronto. Mas vamos ali no 16, 18. Até porque para fazer um bolo de 10 polegadas, imaginem, a receita não rende só aquele bolo, não é? Pois não, portanto, exatamente. é muito complicado estar a diminuir receitas para ajustar a uma Pois coisa o rácio não é igual. O rácio acaba por não ser igual. Muitas receitas nem sequer dá para diminuir tanto, porque acaba por alterar completamente a estrutura da receita e acaba por trazer mais chatices. É uma tendência um bocadinho estranha, confesso. Não? Quer dizer, não é estranha, é uma tendência normal, tendo em conta que tudo diminuiu, não é? As festas diminuíram, são festas muito mais reservadas, 3, 4 pessoas, efetivamente é bolo que chegue, mas é difícil de gerir. Eu cá continuo a achar que é melhor um bolo um bocadinho maior e depois guarda-se para o dia seguinte ou distribui-se pelos amigos. Ou distribui-se. Pronto, Exato. porque estar a fazer esses mini é difícil. Pois, é porque o bolo vai ser ótimo e depois as pessoas vão querer comer mais e não vai haver mais para comer, não pode ser, isso é muito triste. Sim, até porque esses bolos têm muita técnica de corte. Verdade. Porque não é qualquer pessoa que consegue tirar o número de fatias correta de um bolo desses, porque realmente a gente entre cobertura e o bolo, aquilo mal cortado dá 2 fatias e mal. Certo. Acaba por não ser assim tão intuitivo a forma de como se distribui o bolo. Bem, já perceberam que nós não gostamos mesmo nada desta tendência para o ano 2021, tá bem? Mas assim, compete-nos também apresentar todas as opções, mesmo aquelas que não são Certo. tão
do nosso agrado, digamos assim. Mas agora também se vê muito é aqueles bolos cheios de sprinkles. Vocês têm acompanhado? Estás a dizer que estão cobertos? Sim. Totalmente cobertos? Sim, há deles totalmente cobertos, há deles que estão, por exemplo, metade estão cobertos, outros não, mas com uma grande quantidade de sprinkles, não é? Acaba por ser uma tendência que também aponta a ser para o ano de 2021. Sim. Sim, até porque cada vez se vê mais diversos tipos completamente que não existiam antes, completamente diferentes de sprinkles à venda. É todo um sem fim de opções de sprinkles hoje em dia, que antes não havia. Verdade. Eu gosto muito e utilizo com alguma frequência, sou sincera, mas também ainda não cheguei ao ponto de cobrir o bolo todo com sprinkles. Acho que pronto, acho que há ali algumas potencialidades, mas também retira depois também algum charme ao bolo em si. Mas pronto, aceito que haja opiniões diferentes e gostos diferentes, está tudo bem. E aqui mais uma vez eu e a Cris vamos dizer que gostamos. E eu já fiz um bolo. Eu fiz um inteiro, só com sprinkles foi de Natal. Ai, eu gosto tanto daqueles com os sprinkles coloridos. Aqueles que são com os sprinkles, aqueles mais fininhos, mas que são multicolores. Ai, eu acho tanta piada. Aos bolos todos cobertos. Mas todo só com... Todo. Aqueles que tens que rebolar o bolo no tabuleiro dos sprinkles. Olha, foi toda uma cena. Quando eu disse à minha mãe, esteve cá no Natal, quando eu disse à minha mãe que ia rebolar o bolo pelos sprinkles, ela olhou para mim como se eu estivesse louca. Sim. E pensar, como é que tu rebolas um bolo? Eu neste momento estou a olhar para vocês com essa cara. Olha, mas é a cena mais espetacular de sempre, devo dizer. Fica acaso, automaticamente decorado. Eu gosto do efeito, Eu principalmente se for, é assim, até em adultos também, mas nesses até acho que numa festa infantil fica top. Numa mesa colorida, um tema colorido, eu gosto muito. Fica muito giro também. Pronto, eu não vou dizer que nunca experimentei, porque já fiz um para a minha filha assim, mas foi para casa, porque se corresse mal, pronto, não havia... Estava tudo bem. A coisa que não ficou muito mal, mas não fiquei fã do processo. E depois é assim, vocês imaginam o que é? Aquilo espalha-se por tudo quanto é sítio. As bancadas ficam todas viradas do avesso. É um horror. Aquilo, É o bancadas, é o chão, sei lá, sprinkles no chão. É todo um divertimento espetacular, sei lá. Não há vela sem senão. Há sempre o espinho da rosa. E aí é os sprinkles em todo lado. É mais ou menos como diz a Cris, que o buttercream vai para sítios que ela não quer, os sprinkles vão para sítios que a gente não quer também. É isso. Com a diferença que os sprinkles escondem defeitos que o buttercream possa ter decidido fazer. Pronto, é isso. Pronto, sprinkles são meus amigos. Eu gosto, e até gosto como a Patrícia, eu uso muito também sprinkles como decoração, como apontamento, porque acho que fica muito giro. Dá outra vida. Sim, normalmente dá outra vida ao bolo. Concordo. Outra coisa que vamos acompanhar com alguma regularidade este ano vai ser o isomalte translúcido. E para aquelas que me vão dizer que o isomalte já não é uma tendência nova, o que é novidade efetivamente é a transparência. Portanto, o que é aqui de novo é tentar evitar aquele efeito mais baço do isomalte e tentar obter, através dos corantes certos e da aplicação certa, um efeito transparente. E isso é que está efetivamente assinalado como tendência agora para o ano de 2021. Certo. Por acaso, eu isomalte pouco trabalhei, pouco conheço da forma como se manuseia. Pronto, só fiz uns lollipops para um bolo das LOL, não é? Que eu acho que foi a primeira utilização. Se não foi a primeira utilização, foi das primeiras. Foi os lollipops dos bolos da LOL. Não tenho muita noção se é fácil, se é difícil fazer as esculturas, porque eu penso que será mais o isomalte na base da escultura, aquelas que se vêem no topo do bolo. Sim. Certo? Pronto. Sim. Será? Não, e nem faço ideia se é fácil, se é difícil pôr aquilo translúcido.
Não, aquilo em situações, pronto, aquilo que nós temos visto acompanhado mais o ano passado são um isomalte assim mais leitoso, aquilo que eles chamam, fica assim um bocadinho mais baço, e porque normalmente utilizamos corantes em gel ou em pó, os chamados corantes lipossolúveis. Pelo aquilo que eu percebi, eu também não tenho uma experiência por além no que diz respeito a isomalte, já utilizei vários bolos, mas lá está, dentro desse acabamento mais leitoso. Aquilo que se pretende agora para o ano de 2021 é a utilização de um isomalte mais transparente, e consegue-se com corantes em pó, hidrossolúveis ou corantes para aerógrafo. Foi o que consegui apurar em relação a esta questão do isomalte. Portanto, terá que se utilizar um tipo de corante diferente, os tais hidrossolúveis ou os para aerógrafo, para conseguir obter esse resultado. Portanto, posso fazer a experiência, mas efetivamente à data tenho utilizado sempre os corantes em gel e com o seu acabamento mais leitoso como resultado. Mas gostava de experimentar, sou sincera. Este vou experimentar. Eu acho que sim. Eu nunca trabalhei com isomalte. Eu nem tenho opinião sobre ser difícil, fácil, giro, espetacular, não faço a menor ideia. Eu, honestamente, nunca trabalhei com isomalte, portanto nem sequer consigo. Mas gosto de ver no topo dos bolos, acho bonito. Algumas das coisas que vejo criadas, acho muito giro, pronto. Mas pronto, não tenho nenhuma opinião sobre isso, confesso. O isomalte é preciso ter cuidado com a sua utilização, porque é possível originar ali realmente algumas queimaduras, portanto aconselho a todas as pessoas que vão experimentar a trabalhar com isomalte terem realmente alguma cautela na sua utilização e estarem devidamente protegidos para evitar acidentes. Não queremos que ninguém se magoe. Exatamente. Depois há outra tendência que realmente se tem vindo a ver bastante, que são as texturas no buttercream. Ou seja, em vez de ser aquele bolo lisinho, que é aquele sonho em que se parece que está perfeitinho, lindo, é uma grande tendência a adicionar texturas, seja com cores diferentes, seja com as espátulas, até com os garfos, com as colheres. Em vez de ser liso, dar-lhe ali um je ne sais quoi para elevar o bolo. E este ano realmente é uma grande tendência que se está a verificar, os bolos texturizados. Cris, é o teu ano. É o ano para arriscar. Ou seja, se correr mal, é textura. Exatamente. É Exato. isso, não é? É Pronto, isso mesmo. ok. Então é este ano. É o ano para a Cris arriscar. Este ano o buttercream vai passar a ser o meu amigo. Pronto, é isto. Vou fazer as pazes. Está escrito aqui, 2021 é o ano do buttercream para a Cris. Pronto, ok. Vamos querer acompanhar isso, está bem? Combinado. Vou tentar. Prometo mostrar o meu melhor trabalho, o resto não sei. Quem dá o melhor que faz, o melhor que tem, não é mais não obrigado, não é? Nós só queremos todos os dias progredir um bocadinho, não estamos aqui a competir contra ninguém, portanto, só melhorar cada dia que passa, efetivamente. Combinado. Outra coisa que eu tenho visto e que, lá está, voltei ainda aos bolos quadrados, mas não sei se vocês já viram aqueles bolos quadrados com aquelas decorações de esferas em cima do bolo, Sim. assim, aquelas que Sim. parece esculturas. Aquilo fica fantástico. Sim, eu já fiz um bolo desses E então, conta-nos. numa formação. Ficou muito bonito. Não o mais bonito, como é óbvio, não é? Porque foi a primeira vez que eu fiz um bolo quadrado, não é? E numa formação. Ora bem, juntamos fazer esferas com fazer um bolo quadrado pela primeira vez. Pronto, vocês podem imaginar. É desafiante, mas eu realmente gosto de ver a conjugação dos elementos. Neste caso, um bolo quadrado com as esferas fica muito giro. Eu também gosto muito de ver, sou sincera, mas ainda não me atrevi nas decorações esféricas. Aquelas são feitas de quê? De chocolate, da minha parte não, penso eu. Sim, de chocolate ou sucedâneo. Certo. Sim, com os sucedâneos. Eu vi uma vez uns vídeos que faziam com... era uma espécie de gelatina colorida, que enchias um balãozinho, tipo um balão de água, e depois... não é? Davas um nó no balão e depois mergulhavas o balão naquela espécie de gelatina com cor, e depois, quando aquilo solidificasse, furavas o balão e ficavas com a esfera.
mais uma vez, os vídeos são altamente enganadores, porque não ficou nada disso. Não ficou? Já experimentaste? Não ficou, fiquei triste. Já experimentei, correu terrivelmente mal, não consegui aproveitar a bola nenhuma. E depois, conclusão, fiz em pasta de açúcar, ficaram pesadíssimas e depois começaram a pesar em cima do bolo e foi o drama. Pronto, é isto. Finito. Em pasta de açúcar tens que forrar as bolas de esferovite. Ou então fazer em pasta de cereais, também é uma opção mais leve. Certo, não tinha nem uma coisa nem outra. Pois, lá está. A gente quando tem que se desenrascar, não é? Isto, a tropa manda desenrascar e a gente desenrasca-se com aquilo que tem. E era pasta que havia, foi pasta que foi. Exatamente, na realidade, esse foi um bolo para casa, foi mesmo pura experiência, tudo ele foi uma experiência, portanto, e acabei efetivamente por aprender com isso. Pronto, claro. Pasta de açúcar, ponto final na história, não dá, não vale a pena tentar outra vez. Não, mas as bolas de esfera que se vê, ou pelo menos as que eu fiz, é nos tapetes de silicone, que têm mesmo o formato de esfera, e há vários tamanhos, sim. Há vários diâmetros. Sim, sim. Que pronto, faz-se com o chocolate ou temperado. Exato. Ou com o sucedâneo. E depois une-se, não é? Sim, ficas com sim. as metades e depois ou aquecendo com uma espátula um bocadinho ou passando na beira, junta-se e fica-se com a esfera ou com a meia esfera. Porque se for, por exemplo, à lateral do bolo, fica-se com a meia esfera. Com a meia esfera, exato. Sim. O curioso é que eu já tinha experimentado antes, meses antes, fazer ovos de Páscoa. Pronto. Não me ocorreu experimentar essa técnica. Quer dizer, também não tinha o molde. Não tinha o molde das bolas pequeninas, mas eu já tinha feito ovos da Páscoa. Portanto, como Cristina Sofia, é que não me ocorreu. Pronto, olha, não me ocorreu. Pronto, enfim, olha. Momentos. Agora é fácil nós, à distância dos meses ou semanas que tenham passado, a perceber, eu devia ter feito de outra maneira, mas o que é certo é que quando nós estamos nessas situações de aperto, às vezes as coisas não são, exatamente, não são assim tão óbvias quando possam parecer vistas de fora, não é? Portanto, há que ter isso em conta. Sim, é o chamado se eu soubesse. É a lógica dos ses. Verdade. É isto. Portanto, entrando aqui na próxima tendência, que são os bolos com cake toppers over the top. E eu digo over the top porque parecem que são maiores que o próprio bolo. Já viram? Sim, vê-se muito, vê-se muito, por exemplo, com estas decorações a isomalte, vê-se muito isso. E agora com os bolos pequeninos, então, agora imaginem o que é fazer um mini bolo de 10 cm e pôr lá um topo de bolo em isomalte, assim, todo estruturado, quase do mesmo tamanho, não é? Portanto, há ali realmente uma desproporção que parece ser intencional e que, pronto, pelos vistos veio para ficar agora também durante o próximo ano. Eu gosto de ter um bocadinho mais de equilíbrio nessas coisas, sou sincera, não sou grande fã de ter assim coisas muito... over the top? Sim. Não é questão de ser over the top, eu até gosto que fique grande, mas num bolo grande, não é? Não é quase do mesmo tamanho do bolo, acho que fica assim um bocado esquisito. Eu acho que só virou tendência porque os bolos são tão pequenos que pronto, alguém se lembrou, aquilo ficou desproporcional e disse, olha pronto, agora vai ser tendência. E pronto, começou a fazer muitos, de género, tenho que disfarçar isto. Sim, porque senão os toppers eram mínimos. Não, mas fica, é assim, não fica mal. Não, depende muito dos elementos. Sim. Depende dos elementos, da quantidade de elementos. Exatamente. Pronto, nem todo. É como tudo. Há coisas bonitas, há coisas feias. Seja pequeno, seja grande, seja, não é? Há sempre o que fique bem e o que fique mal. Efetivamente, eu estou como tu, Patrícia. Eu prefiro coisas um bocadinho mais equilibradas. Sim, pronto. Eu concordo. Eu também concordo. É isso e aqueles bolos assim atolhados, cheios de decoração e assim, eu não sou uma pessoa que gosto muito de designs minimalistas, mas também não acho que o extremo oposto seja o caminho, sou sincera. Já estão a ver do que é que eu estou a falar? Estou a ver. Eu até acho piada a ver aquela confusão toda em cima de um bolo, mas tem que ter aqui algum equilíbrio relativamente à decoração do bolo, porque se o bolo de lados, ou seja, na sua área lateral já for muito confuso, ter um topo muito confuso também vai ser demasiado
confuso. Sim, dá uma sensação, por exemplo, sei lá, disse muito, por exemplo, com os chocolates. A gente abriu, parece que abriram um pacote de chocolate e deixaram cair aquilo lá, tudo em cima, assim, de qualquer maneira. E olha, ficou giro assim, deixa ficar. É a sensação que me dá. Eu estava aqui a fazer um esforço por tentar perceber o que era demais. E agora, quando tu falaste nos chocolates, realmente a gente agora vê bolos que têm tudo. Desde aquilo. bolachas, chocolates, Suspiros. garrafas, está tudo ali em cima. Parece que houve ali qualquer... São os bolos com tudo. Exatamente. Aquilo parece que há ali uma falta de... Tipo, uma explosão, caiu tudo em cima do bolo e ficou ali tudo daquela maneira e pronto, uau, ficou fantástico. Pronto, deixa-se ficar assim, não se mexe mais. Pronto. Lá está. Conta peso e medida. Eu sou uma chocoholic, portanto eu era capaz. Eu percebo-te. Mas pronto, tem que haver ali um equilíbrio, acho eu. Pronto, pelo menos tudo bem que até possa ter tudo em cima do bolo e é o mundo inteiro ali em cima. Sim, mas com alguma elegância, não é assim. Certo. Não é assim largar aquilo e pronto, deixar lá ficar. Né? Largado não. Ora, então vamos entrar aqui numa tendência que eu, pessoalmente, eu até costumo dizer que se algum dia me virem com alguma peça em animal print, seja qual for, sei lá, podem me internar. Pronto, eu costumo dizer isto, porque eu não sou de todo fã. Mas eu possivelmente estou sozinha nisto, está tudo bem, mas eu não consigo gostar. Bolos com animal print. O que é que tem a dizer sobre isto? Eu tenho a dizer, olha, eu fiz ainda não há muito tempo para uma criança de 6 anos e na altura tive alguma dificuldade em visualizar. Por acaso eu gostei do resultado e ficou muito fofinho, porque lá está, não foi... Sim, ficou. A Cris estava a fazer assim uma cara assim muito espantada. Eu depois posso lhe mostrar o bolo e acho que ela até vai gostar. Porque não foi em demasia, não foi... foi subtil em termos de padrão. O padrão existia, mas de uma forma muito pouco vincada. E acabou por resultar muito bem. Mas estou um bocadinho como vocês. Também não sou grande fã desse tipo de opções. Prefiro efetivamente outros acabamentos. Ora bem, eu estava aqui um bocado mais calada a tentar visualizar. Eu não sou muito fã. Eu não estou sozinha, não posso crer. Não estás sozinha. Do animal print, até porque acho que fica pesado só por si. A menos que seja, como é que eu hei de explicar? Eu acho que, por exemplo, em bolos infantis, imaginem uma girafa, uma zebra, acho que a coisa até funciona. Sim, mas estás a dizer com a girafa em cima, como a bonequinha, o cake topper, ou mesmo o print no... mesmo fazeres o efeito. Ali o contraste do branco e do preto, as manchinhas, portanto o amarelo ali, a manchinha com o castanho... eventualmente consigo visualizar e acho que com conta e medida pode resultar bastante bem. Se formos já mais assim para leopardos e coisas desse género, é que já não sei, pronto, também nunca fiz nenhum, nunca experimentei sequer, à partida não seria uma coisa que eu escolhesse pessoalmente, porque não me seduz, não é uma coisa que eu possa dizer que goste, por isso certo. Também não será uma tendência muito na minha praia. Eu acho mesmo que os animal prints deviam ficar restritos aos animals, não deviam ter saído deles. Mas pronto, isso sou eu nunca gostei mesmo, portanto, mas pronto, acho que na realidade os clientes é que ditam as tendências, portanto... Pronto, agora é aquela parte em que eu estou a mostrar à Cris e à Ana o bolo que eu estava a falar, vocês não conseguem ver, e digam-me lá que não ficou fofinho. Pronto, ficou. Ok. Eu dou o braço a torcer, tudo bem. Pois é, isso que eu digo, em bolos infantis a coisa pode eventualmente resultar bem. Exatamente, foi o caso, acho que ficou... Porque são bolos mais leves, à partida são mais fofinhos. Exatamente. Tem o objetivo de ser mais fofinhos e a coisa pode resultar bem. Pronto, quanto já é assim, se for para adulto, pronto, nem é para adulto, olha, não sei muito bem explicar. Neste caso, sim, porque há muito verbalizar o que estou a pensar. Há muito aquela imagem de certo tipo de bolos, por exemplo, sei lá, principalmente no que diz respeito às senhoras, de bolos com um padrão sei lá, de leopardo ou disto ou daquilo, associado
associado, por exemplo, se calhar a maquilhagens e a coisas desse género, aí eu acho que já fica um estilo um bocadinho mais pesado. Agora, efetivamente, pronto, lá está. Eu não sou grande fã do formato, sou sincera, mas penso que há formas de o fazer resultar. Exato. Sim, pronto, realmente, efetivamente, pronto, resultou. O exemplo que deste é como a Ana diz, fica fofinho quando é para crianças. Pronto, eu diria que sim. Continua a não ser a minha preferência, mas conseguiste um bom resultado em relação a esse, é verdade. Mas pronto, é uma tendência para este ano e certamente vamos ver cada vez mais este ano estes padrões nos bolos, sejam eles, enfim, quadrados, pequenos, grandes, redondos, enfim. E pronto, vamos ver o que é que aparece mais. Pode ser que um dia até goste, sei lá. Mas eu realmente adoro aqueles que têm os animaizinhos em cima. As miniaturas. Sim, em pasta de açúcar. Em pasta de açúcar ou não. Ou não. Que há muitos mas que se veem miniaturas. agora que têm as miniaturas em plástico, Sim, que assim sim. depois os meninos podem brincar, os meninos, as meninas, pronto, passando a palavra. E vê-se exemplos muito giros. Bolos simples, cobertura básica e depois com os topos ficam... Eu Isso é gosto giro. muito. Eu pessoalmente gosto muito. Isso eu acho engraçado. E eu sou fã de cake toppers em pasta de açúcar com modelação. É uma das coisas que gosto de fazer. E gosto muito de fazer animais. E portanto, eu sou dessa opinião. O print em si é que não é tanto. Pronto, olha, enfim. Opinião pessoal. Claro. Vale o que vale. Portanto, acho muito bem que seja uma tendência. Apresentem-me coisas bonitas. Por que não? Surpreendam-nos com esta tendência. Gostávamos de ver o bonito que fizeram com esta opção. Mostrem-nos que estamos enganadas. Há outra tendência também muito marcante este ano, principalmente para bolos mais de aniversário, não tanto para outras ocasiões, tem a ver com as cores fortes. E tem-se verificado muito, até mesmo cores do arco-íris, tem passado uma mensagem também um bocadinho de esperança com esta situação da pandemia, mas é uma modalidade que parece ter vindo para ficar e realmente consegue-se resultados também bastante surpreendentes com estas cores. Não sei se são da mesma opinião. Eu sou time cores pastel. Eu não gosto de cores fortes. Eu sou um intermédio. Eu gosto muito de cores fortes e cores pastel. Nem todas as cores fortes, confesso. O preto para mim mata-me um bocado, confesso. Mas são ali o meio termo. Isto leva-nos a abordarmos aqui uma outra questão, porque vocês sabem, todos os anos é lançado um sem número de cores de tendência para o ano, e a Pantone este ano também acabou por fazê-lo, efetivamente, e nós gostávamos de aproveitar a oportunidade também para vos dar um bocadinho as cores que foram selecionadas para o ano de 2021, portanto conseguimos identificar aqui algumas que gostávamos de partilhar convosco. Certo, então eu gosto muito dos nomes que dão às cores, quer dizer, se antes, isto eu vou entrar aqui um pouco no clichê, nunca ouviram dizer que os homens, quando a gente diz o nome de uma cor, não sabem que cor é que é, e olham para a cor e dizem, isso é verde, ou isso é azul, não é teal, não é coral, mas que cor é que é coral? Não, isso é cor de rosa. Pronto. Permite-me corrigir, os homens não, porque eu olho para uma cena e digo, isso é verde, tipo... Então, olha, vou-te começar aqui. Eu peguei então aqui nas cores Pantone e eu categorizei-as. Pronto, peguei, olhei e disse, isto é para aqui, para a categoria dos amarelos laranjas. Então os nomes que lhes dão é Marigold. E o que é que tu dizes tu? O que é um marigold? Eu posso dizer que a descrição é fantástica. É um amarelo reconfortante, infundido de laranja dourado, traz uma presença calorosa. A malta de marketing da Pantone trabalha bem. Sem dúvida. Pronto. Eu fiquei fã desta cor só pela descrição. Basicamente é um alaranjado. Pronto, é isto. Pronto. É isto. Pronto. E depois tem um rust. O que é um rust? Pergunto a vocês. Um tijolo. Pronto, cor de tijolo. Basicamente é isto. Não é nada disso. É um tom de ferrugem inspirado na terra, emblemático das folhas de outono, nada característico de uma paleta de primavera. Digam lá que não gostaram desta descrição. Fiquei confusa.
Espera, então e ali nos arrosados, lembrem-se, olha agora. Burnt coral, que é basicamente coral. Coral. Pronto, coral gosto. Eu Sim, também. mas eu também. coral é um convite expressivo e sociável. Ora, se algum dia precisarmos de malta de marketing, a gente contrata a malta da Pantone. Boa? Isso parece-me bem. É, ok. Pronto. Então, e aquele que se chama Amethyst Orchid, que é roxo, basicamente. Uma cor floral entre ametista e orquídea revela um toque único. Ana, o que é que tens a dizer sobre Gosto mais de lilás. Ana, o nome mais estranho que eu vi foi Cerulean. Adivinham o que é Cerulean, Patrícia? A cor do céu no dia sereno e cristalino. Que não tem nada a ver com cinzento, portanto. Não, é tipo um azul clarinho, um azul bebê. Ok. Isto traduzido em miúdos é cinza azulado. Pronto, é isto. É isto. E depois entramos aqui nas clássicas. Eu gostei muito da cor buttercream. Pronto, que é branco sujo. Isso toda a gente reconhece. O que é a cor buttercream? Sim. Não, é o suave buttercream é um delicioso creme esbranquiçado, casual e simples. Cá está algo que a malta se identifica. Isto confere, isto é mesmo assim. Confere? Sim, está É bem. mesmo Confere? assim? Pois, a malta identifica-se. Cá está. Sim. Eu acho que sim. Pronto. Eu gosto muito é do Desert Mist, invocando imagens de areias em movimento se desfazendo em pó. Isto é tudo uma imagem que uma pessoa cria na cabeça só pela descrição da cor, acho, mas por acaso a cor é bem bonita, sou sincera, eu acho que gosto bastante dela. Eu duvido que alguém chegue às cores efetivas só por essa descrição. Ou pelos nomes. Quer dizer, É assim, alguém não sei, eu não chego. agora, estas são as tendências para as cores do 2021. Acredito que os bolos também sigam estas tendências que a gente vai ver ao longo do ano, sei lá. Pronto, eu estou ali muito tentada a fazer algo com buttercream, note-se este ano é o ano do buttercream, para a Cris. E portanto, em coral, sei lá, porque não coral? Eu adoro aquele verde água que está Sim. ali, aquele green ash. Sim, o verde é muito bonito. Nós depois vamos partilhar convosco estas cores para vocês também darem a vossa opinião. Já agora gostávamos também de saber o que é que se acham que estas descrições correspondem efetivamente à cor que eles apresentam. Estou curiosa. Então, e sobre estas tendências de bolos para todas as ocasiões? Qual é que é a vossa favorita? Eu diria, a minha pronto, a minha é buttercream, seja com ou sem textura, mas buttercream é a minha porque é onde eu vou apostar todo o meu esforço este ano. Epá, a minha também é buttercream, porque à partida não é o meu amor de perdição, por isso... Eu Mas- gosto de cores fortes, por isso eu apostaria em cores fortes, só para não dizer buttercream outra vez. Acho que Pronto, sim. não Eu há também mal, ia acho ali que nas sim. decorações esféricas de chocolate. A cena também se pode dar. E os sprinkles. Mas, Eu pronto, sprinkles, estou quase a dizer tudo. a lista toda, não é? Mas, é muito difícil, porque só as tendências a gente não consegue fazer só um bolo de uma só tendência, portanto a gente também vai diversificando o nosso portfólio, portanto naturalmente acho que a gente vai abraçar aqui algumas destas tendências. Claro que sim. Sim, E outras nós que não- não estão aí, que a gente queria, que isto afinal de contas, a gente está livre para, Exatamente, para criar criar à a vontade. tendência nós próprias, não é? Não, e note-se que nós tivemos alguma dificuldade em selecionar estas tendências, envolveu aqui realmente algum trabalho de pesquisa, porque havia certos sítios que diziam, por exemplo, que as cores suaves é que estavam mais na moda este ano, outras que diziam que as cores fortes estavam mais este ano. E nós ficámos um bocadinho ali a tentar chegar aqui a um compromisso em relação a estas opções. Haverão outras, com certeza, que não foram apresentadas. Não podíamos referi-las todas, como compreendem, mas penso que faz aqui um bom resumo daquilo que poderá ser a tendência dos bolos para este ano de 2021. Eu acho que a tendência máxima é deem asas à imaginação. Pensem fora da caixa, é assim que se criam novas tendências. Por que não sermos nós pioneiros de novas tendências? Por que não?
E assim terminamos o 5º episódio do Cake Layers Podcast. Espero que tenham gostado. Se porventura tiverem mais ideias de tendências que não tenhamos referido, comentem nas redes sociais e partilhem connosco o que consideram ser as tendências de 2021. Mais uma vez tive o gosto de gravar este episódio com a Patrícia. Obrigada, Patrícia. Obrigada. E Ana. Obrigada, Ana. Obrigada, meninas. Somos podcasters mais felizes por sabermos que estão desse lado. O Cake Layers Podcast nasce do forno dos nossos 3 projetos, o From Cake with Love, o Bolos e Ideias e o Coisas Cozinhas. Se não conhecem estes nossos projetos, vejam os links na descrição do podcast e sigam-nos. Podem também deixar mensagens e colocar todas as quaisquer questões que possam surgir. Muito obrigada a todos vocês que estiveram desse lado a ouvir-nos e principalmente por todo o apoio que nos têm dado. Gostamos muito de ser a vossa companhia. Se tiverem feedback, ideias ou sugestões, podem nos enviar um e-mail para cakelayerspodcast@gmail.com. Se gostaram do nosso episódio, então cliquem em subscrever e não percam nenhum dos episódios que fazemos para vocês e ajudem-nos a chegar aos vossos amigos e famílias partilhando o podcast com eles. Nós voltamos na próxima quinta-feira com mais um episódio com camadas de conversas. Até lá, que os vossos dias sejam muito doces.